Já alguma vez te cruzaste com alguém do teu passado e sentiste que o teu mundo parava por um segundo? Imagina cruzares o olhar com a pessoa que um dia te partiu o coração, exatamente quando menos esperavas. Ficarias paralisado? Sorririas? Perguntar-te-ias se já superaste tudo ou se aquela velha dor ainda está escondida dentro de ti? É exatamente aí que Sophia Miller se encontra. Imagina isto. Ela está finalmente a seguir em frente, finalmente a respirar de novo. E de repente, o ex-marido Lucas está ali mesmo, a exibir a sua nova e glamourosa noiva diante de toda a gente. E sabes que mais? Aqui vem a reviravolta. A Sophia já não está sozinha. Ao seu lado está Ethan Blackwell, um homem cuja bondade é mais profunda do que os seus bilhões, e cuja força silenciosa pode mesmo ajudá-la a escrever uma nova história. Mas deixa-me perguntar-te, o que acontece quando velhas feridas são arrastadas para o centro das atenções? Quando os segredos começam a vir à tona e a lealdade é posta à prova diante de um público que só espera que alguém tropece. Se alguma vez te perguntaste como é que se parece um verdadeiro encerramento de ciclo, ou se a melhor vingança é viver bem, sem gritar de volta, acredita em mim, vais querer ouvir a história da Sophia. Fica comigo, porque isto não se trata apenas de desgosto ou escândalo. Trata-se de encontrares a ti mesmo, ergueres a cabeça e provares que, por vezes, o teu regresso mais silencioso é aquele que ninguém viu a chegar. Acredita, esta vai tocar-te bem fundo. Estás pronto? A chuva batia com força nas janelas do acolhedor café na Maple Avenue, enquanto Sophia Miller bebia o seu cappuccino. Era uma tarde invulgarmente fria de final de abril, e o café chamado Willow and Bean fervilhava de clientes a fugir da tempestade. A Sophia, vestida com uma simples blusa azul marinho e jeans, sentia uma curiosa mistura de calma e tensão residual. Apenas um ano antes, ela nunca se teria imaginado sentada ali em paz, depois do furacão emocional que foi o divórcio. Os seus pensamentos voltaram ao dia em que ela e o Lucas assinaram os papéis. Tinha havido raiva, arrependimento e lágrimas suficientes para encher um oceano. Tinham começado como jovens apaixonados na universidade, convencidos de que o amor bastava para vencer tudo. Mas com o tempo, a ambição de Lucas transformou-se numa competição implacável, e os sonhos de Sophia de ter um parceiro carinhoso desmoronaram-se sob o peso de críticas constantes. As discussões começaram por dinheiro, estilos de vida e o futuro. Eventualmente, as rachaduras abriram-se por completo. Uma buzina estridente lá fora arrancou-a das suas memórias. Ela olhou para o telemóvel, à procura de mensagens. Ethan Blackwell, o homem com quem estava a sair há 2 meses, tinha prometido encontrá-la ali depois de uma reunião. Juntos, deveriam ir a uma inauguração de galeria de arte organizada pela sua amiga íntima Grace Lee, uma curadora em ascensão. Aquela voz familiar e cautelosa dentro dela avisava para não criar demasiadas expectativas. Mas o Ethan nunca lhe dera razão para duvidar dele. Era gentil, atencioso e surpreendentemente modesto para alguém cuja generosidade frequentemente a deixava sem palavras. Nesse momento, o sino sobre a porta do café tocou. A Sophia olhou para cima, esperando ver o Ethan. Em vez disso, o seu coração quase parou. Lucas Grant entrou, sacudindo o guarda-chuva. Não tinha mudado muito. Continuava alto, confiante, com aquele toque inconfundível de arrogância enquanto examinava a sala. Instintivamente, o estômago dela contraiu-se. Uma dor antiga veio ao de cima. Por um momento pensou em esconder-se atrás da chávena de café, mas já era tarde demais. Ele já a tinha visto. Sophia, disse Lucas, aproximando-se da mesa com um olhar de curiosidade cautelosa. Uau, há quanto tempo! Lucas usava um fato cinzento escuro que provavelmente custava tanto como um mês de renda no centro de Boston. O cabelo, outrora despenteado e juvenil, agora estava cuidadosamente arranjado. Ele parecia exatamente o sucesso corporativo que sempre quisera ser. Lucas olhou para o lugar vazio à frente dela. Sem esperar convite, puxou a cadeira e sentou-se, ignorando a fila de clientes atrás dele. Clássico Lucas. Tinha sempre de ser o centro das atenções. Sim, já passou mesmo muito tempo, respondeu Sophia, tentando manter a voz firme. Apesar dos seus melhores esforços para manter a calma, as mãos tremiam ligeiramente, e ela pousou cuidadosamente a chávena no pires para se recompor.
Era surreal enfrentá-lo de novo num momento tão banal. Por um segundo, perguntou-se como a vida o teria tratado. Não conseguiu evitar lembrar-se das discussões amargas que levaram à separação. Acusações sobre quem apoiava mais, quem sacrificava mais, quem ganhava mais. Inspirou fundo, de forma lenta e controlada, determinada a não deixar que as velhas memórias destruíssem o novo sentido de si mesma. Estás com bom aspecto, continuou Lucas. Ouvi dizer que voltaste para a cidade. Como tens estado? Tentou sorrir, mas pareceu forçado. Já não eram as mesmas pessoas que um dia partilharam tudo. Estou bem, respondeu Sofia. A viver um dia de cada vez. E tu? Ocupado como sempre. Estava a reunir-me com um cliente aqui perto. Fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Ouve, eu sei que as coisas terminaram mal, começou Lucas. Sofia preparou-se para que ele trouxesse o passado de volta, talvez para criticar mais uma vez. Em vez disso, ele pigarreou e apanhou um guardanapo, limpando uma mancha invisível na mesa. A adiar. Talvez houvesse um toque de culpa. Ela viu-o brilhar nos olhos dele. Mas espero mesmo que estejas bem. Estou, disse ela suavemente. Não sabia se era totalmente verdade ou se apenas queria acreditar nisso. Ah, sério? Estou bem. Foi então que a porta do café se abriu novamente, deixando entrar outra rajada de vento e chuvisco. O coração de Sofia iluminou-se. Ethan entrou, a examinar o espaço, alto e elegante num blazer azul marinho feito à medida com calças a condizer. Viu Sofia e um sorriso caloroso iluminou-lhe o rosto. Lucas seguiu-lhe o olhar, confusão a atravessar-lhe as feições. Sofia, disse Ethan, aproximando-se com uma confiança tranquila. Desculpa o atraso. A reunião demorou mais do que o previsto. Pousou uma mão suave no ombro dela e inclinou-se para lhe dar um beijo na face. Lucas ergueu uma sobrancelha. Então este é... Sofia sentiu um nervoso miudinho no peito. Lucas, este é o Ethan Blackwell. O meu namorado. Ethan, este é o Lucas Grant, o meu ex-marido. A tensão que se instalou sobre a mesa era quase palpável. A expressão de Ethan manteve-se cordial. Estendeu a mão a Lucas, que a apertou, ainda que com alguma rigidez. Prazer em conhecê-lo, disse Ethan, mantendo a compostura. Igualmente, respondeu Lucas, com um tom educado, mas os olhos traíam-no. Observou Ethan com atenção, avaliando-o da forma como se avalia um rival. Bem, é melhor eu ir andando. Tenho de ir buscar a Madison em breve. Sofia sentiu um choque ao ouvir o nome Madison. Lembrava-se vagamente de Lucas mencionar uma colega com esse nome no último ano em que estiveram juntos. Uma mulher por quem ele parecia admirar um pouco demais. Ou talvez fosse apenas a insegurança dela. De qualquer forma, a menção ao nome de Madison trocou qualquer traço de tristeza por uma leve irritação. Lucas estava noivo. Pelos vistos. Rapidamente recompôs-se, mantendo o rosto neutro. Foi bom encontrar-te, Sofia, continuou Lucas. Depois fez um aceno de cabeça a Ethan. E foi um prazer conhecê-lo, Sr. Blackwell. Talvez nos voltemos a cruzar um dia. Ethan retribuiu o sorriso educadamente. Talvez. Fique bem. Com isso, Lucas saiu do café, deixando para trás um rasto subtil de perfume caro e uma nuvem de perguntas sem resposta. Ethan puxou uma cadeira e sentou-se, pousando delicadamente a mão sobre a de Sofia. Estás bem? Perguntou baixinho. Sofia forçou um sorriso, determinada a não deixar aquele encontro inesperado desequilibrá-la. Estou bem, murmurou. Só, surpreendida, é tudo. Ele apertou-lhe a mão com suavidade. Se ele alguma vez te incomodar, ou se precisares de espaço, diz-me. Eu consigo lidar com isso. Não, está tudo bem, disse ela rapidamente. Já o superei. Pelo menos, acho que sim. Soltou um suspiro suave, pensando em como a presença de Lucas ainda lhe apertava o peito. Mas mesmo enquanto dizia, Sofia não conseguia ignorar as velhas sombras que se agitavam dentro de si. A confiança, reconstruída com tanto esforço depois do divórcio, vacilava. Por um breve momento, voltou àqueles primeiros dias após Lucas ter partido. Quando ficava em frente ao espelho e mal reconhecia a mulher que a olhava de volta. Lembrava-se de cada comentário despreocupado sobre a sua aparência, o seu trabalho ou o seu valor,
que deixaram hematomas invisíveis. Agora, vê-lo a seguir em frente tão facilmente com alguém novo, alguém que encaixava perfeitamente naquele mundo em que Sofia sempre se sentirá à margem, causava-lhe uma leve picada de inadequação. Teria ela mesmo superado Lucas ou estava apenas a fingir por causa de Ethan? Vamos à galeria. A Grace está à nossa espera. Ethan acenou com a cabeça e levantou-se, ajudando Sofia com o casaco como um verdadeiro cavalheiro. Quando saíram para a rua encharcada pela chuva, Sofia percebeu que Lucas a tinha deixado com 1000 pensamentos a rodopiar. Pensamentos que ela ainda não estava pronta para enfrentar. O que ela não sabia era que aquele encontro fortuito era apenas o começo de uma teia complexa prestes a desenrolar-se. Uma teia que colocaria ressentimentos antigos contra novas esperanças e revelaria segredos tão chocantes que ninguém sairia ileso. 2 dias depois, Sofia encontrava-se num canto ensolarado do seu apartamento, folheando álbuns de fotografias antigos que tinha guardado depois do divórcio. Não sabia bem por que razão escolheu aquele momento para revisitar essas memórias. Talvez ver Lucas tivesse despertado uma onda de nostalgia, boa, má, e tudo que fica entre. O telemóvel apitou. Era uma mensagem da Grace. Viste o artigo no Chronicle sobre a festa de noivado do Lucas? Ouvi dizer que vai ser enorme, tipo destaque nas páginas da sociedade. Estás bem? Sofia franziu o sobrolho e respondeu rapidamente. Estou bem. Só um pouco surpreendida. Cruzamo-nos ontem. Grace respondeu de imediato, com uma avalanche de emojis chocados. Depois. Ele está mesmo a exibir a Madison. Pelos vistos ela vem de uma família poderosa. Dizem que vão fazer um evento absurdo no próximo mês. Se precisares de reforços, conta comigo. Sofia expirou lentamente. Então era isso. Lucas, sempre obcecado por status, estava a tornar o novo noivado o mais público possível. No fundo, uma faísca de mágoa ardia. Eles tinham falado uma vez sobre renovar os votos no 10º aniversário de casamento. Apenas uma cerimônia pequena com amigos próximos. Agora, esse sonho era insignificante, ofuscado pelo espetáculo espalhafatoso dele. Ao folhear as fotos, os dedos pousaram numa dos tempos da universidade. Lucas, com cabelo despenteado e olhos brilhantes, com os braços em volta dela à porta do antigo dormitório. A memória daquele casal jovem e esperançoso fazia-lhe o peito doer. Como é que tudo tinha desmoronado assim? Pousou a fotografia, determinada a não deixar os sentimentos antigos dominarem. A vida tinha mudado desde o divórcio. Mas ao fechar o álbum, uma onda de insegurança instalou-se, algo que ela não sentia há meses. Perguntou-se se, lá no fundo, alguma vez pertencera verdadeiramente ao mundo onde Lucas se movia com tanta facilidade. Não era só dinheiro ou estatuto social. Era aquela dúvida persistente, aquela voz antiga que por vezes sussurrava que ela nunca seria suficiente. Mesmo agora, enquanto seu escritório ia crescendo lentamente e alcançava novos sucessos, às vezes temia que tudo fosse frágil. Que um passo em falso a levasse de volta ao início. Esquecida, subestimada, deixada para trás. A ideia do noivado de Lucas fazer manchetes sociais desencadeava uma onda de ansiedade difícil de apagar. Será que todos ainda a viam como a mulher que ele deixou? Alguém a veria como algo mais? Agora, geria o seu próprio pequeno estúdio de arquitetura, Miller Designs. Manteve o apelido para o negócio, já que estava registrado antes da separação. Estava a construir uma base fiel de clientes. E depois havia Ethan, que surgira na sua vida como uma lufada de ar fresco. Lembrou-se do sorriso gentil e do jeito caloroso dele. Tinham se conhecido meses antes num evento de caridade para o qual a Grace a tinha convidado. Ethan mantinha um perfil discreto, apresentado como doador de várias causas. Deram-se bem instantaneamente, a falar sobre arte, design e viagens. Só mais tarde soube um pouco sobre a fortuna dele e a herança do avô falecido. Participação parcial numa grande empresa tecnológica, porque o Ethan nunca gostava de falar de dinheiro. Quando ele finalmente a convidou para sair, ela hesitou, sem saber se estava pronta. Mas havia algo no Ethan que a fazia sentir-se segura. A relação deles vinha crescendo de forma silenciosa desde então. Ainda assim, aquela sombra de dúvida persistia, especialmente depois de encontros com o passado.
Será que Ethan havia verdadeiramente por quem ela era, para lá da bagagem, para lá da narrativa pública? Ou teria ela sempre de lutar para provar o seu valor? A ele, a si própria, ao mundo. O telemóvel vibrou novamente, tirando-a dos pensamentos. Desta vez, uma mensagem do próprio Ethan. Jantar cedo hoje ou passo no teu escritório e vamos beber um copo depois? Sofia sorriu ao ver o ecrã, sentindo uma onda de gratidão. Respondeu. O jantar parece perfeito. Estou prestes a ir para o estúdio por umas horas, mas estarei livre às 18 horas. Vemo-nos então. Fechou os álbuns de fotografias e guardou-os de novo na caixa empoeirada, esperando poder fazer o mesmo com a bagagem emocional lá dentro. A grande festa de noivado de Lucas e Madison, sem dúvida, tornar-se-ia no tema da cidade. Ainda assim, Sofia lembrava-se, só tinha de continuar em frente, focar-se na sua própria vida. O passado era passado. Mas, lá no fundo, não conseguia afastar a sensação de que a sua história com Lucas ainda não tinha terminado, e que o ex-marido que pensava ter deixado para trás poderia um dia reaparecer, trazendo problemas com ele. O sino sobre a porta do elegante bistrô francês tilintou quando Ethan guiou Sofia para o interior, com a mão pousada suavemente na base das suas costas. Oh! Sofia sorriu de volta. Mais cedo naquele dia, tinha assinado um grande contrato com um grupo de hotéis boutique, uma oportunidade que podia levar o seu estúdio de arquitetura para o próximo nível. Descobriram o seu trabalho online e entraram em contato depois de verem o portfólio. Que atencioso, disse ela. Ainda nem acredito que me escolheram. Ethan estendeu a mão por cima da mesa e pegou delicadamente na dela. Mereces. Parabéns. Um empregado chegou com o vinho, servindo um copo a cada um. Brindaram em silêncio, o leve tilintar do cristal ecoando naquele espaço acolhedor. Sofia deu um gole, sentindo o vinho aveludado aquecer-lhe a garganta. Falaram sobre o dia, com Ethan a mencionar uma viagem próxima a Londres para uma conferência filantrópica. Tendo cuidado de não entrar em muitos detalhes sobre os negócios. Sofia falava com entusiasmo sobre os projetos que estava a planear para o grupo hoteleiro. A meio do jantar, o prato dela, um risoto delicado, com um salmão perfeitamente selado. Ethan pigarreou. Tenho andado a pensar, começou ele, olhando para o prato como se estivesse a ensaiar, em apresentar-te algumas pessoas do meu mundo. Amigos, parceiros de negócios. Só quero que conheçam a mulher incrível com quem estou. Sofia parou, o garfo a meio caminho da boca. A sério? Perguntou, o coração a acelerar. Tinham começado a namorar há apenas alguns meses, e ainda tudo parecia novo. Frágil. Conhecer pessoas do mundo dele soava algo avassalador, especialmente porque o círculo de Ethan provavelmente estava cheio de gente poderosa e influente. Ele acenou com a cabeça, pousando o guardanapo. Não quero pressionar, disse ele gentilmente. Mas há um evento de angariação de fundos na próxima semana. Gostava mesmo que estivesses ao meu lado, se estiver tudo bem. Um turbilhão de emoções puxava por ela. Entusiasmo, curiosidade e um leve toque de receio. Claro, respondeu suavemente. Seria uma honra. O rosto de Ethan iluminou-se. Estendeu a mão novamente, traçando delicadamente o polegar pelos nós dos dedos dela. Obrigado. Estou mesmo feliz por ter-te na minha vida, Sofia. Prolongaram um momento durante a sobremesa, uma deliciosa torta de chocolate sem farinha, e conversaram sobre coisas mais simples. Livros favoritos, memórias de infância, lugares que sonhavam visitar. Sofia deixou-se levar pelo calor da possibilidade, libertando-se finalmente dos cantos escuros do passado. O nome de Lucas pairava, não dito, entre eles, mas não sentia vontade de o mencionar naquela noite. Aquele era o seu momento com Ethan. Sentia-se livre de arrependimentos. Quando terminaram, o bistrô já estava a fechar. Saíram para o ar fresco da noite. Levo-te a casa, disse Ethan, conduzindo-a até um sedã preto elegante que os esperava no passeio. Ela lembrou-se da primeira vez que ele chegou com o motorista. Como insistir em apanhar um táxi para o encontrar porque a ideia de um carro com motorista lhe parecia demasiado luxuosa. Com o tempo, habituou-se, embora continuasse a insistir em pagar o seu próprio caminho sempre que podia. Dentro do carro, os braços de Ethan envolveram-lhe os ombros, e ela encostou-se a ele. Finalmente relaxada, fechou os olhos,
deixando que as luzes da cidade cintilassem pelas janelas à medida que serpenteavam pelas ruas. O zumbido suave do motor embalou-a numa espécie de tranquilidade. Mas, à medida que a cidade deslizava lá fora, uma tensão subtil enrolava-se sob a calma exterior de Sofia. O convite para o mundo de Ethan, galas, jantares exclusivos, círculos influentes, era emocionante. Ainda assim, uma parte dela questionava se realmente pertencia ali. Será que as pessoas que ele chamava de amigos a viriam como uma igual ou como uma intrusa com um passado confuso? A perspectiva de estar ao lado de Ethan em salas cheias de famílias de dinheiro antigo e casais poderosos e polidos trazia de volta as velhas ansiedades. O medo de não estar à altura, de ser exposta como alguém fora de lugar naquele mundo cintilante. Lembrou-se de que Ethan via algo nela, algo real. Mas, no fundo, por vezes questionava se alguma vez conseguiria ver isso em si própria. Por um breve e luminoso momento, permitiu-se acreditar que a sua vida podia seguir em frente. Já não estava presa ao desgosto que outrora a consumiu. A luz da manhã entrava pelas janelas altas do estúdio de arquitetura de Sofia, enquanto ela se sentava à sua mesa de desenho, colocando cuidadosamente os retoques finais nos esboços do projeto do Hotel Boutique. Linhas a lápis transformavam-se em arcos elegantes e curvas suaves, captando a sua visão de um espaço moderno mas acolhedor. O telefone de secretária tocou, fazendo-a sobressaltar-se da sua concentração. Sophia Miller. Miller Designs atendeu, colocando o lápis atrás da orelha. Sofia, sou eu, veio a voz excitada de Grace. Não vais acreditar nisto. Acabei de saber por uma amiga do Boston Chronicle. O Lucas e a Madison vão dar uma festa de noivado no Four Seasons na próxima semana. E ouve esta. Estão a convidar toda a tua antiga roda social. Amigos, conhecidos antigos, até alguns dos vossos clientes em comum. O estômago de Sofia apertou-se. Mas por que me iriam convidar? Pois, é isso. Disse que o Lucas não quer que vás. Mas a Madison insistiu. Disse ao Chronicle que quer um futuro harmonioso. Ou talvez só queira mostrar-se. Grace fez uma pausa. Eu sei que provavelmente não te importa, mas achei que devia saber, caso recebas um convite. Sofia expirou devagar. Não esperava que o noivado de Lucas se tornasse um espetáculo tão público. Mas, conhecendo a sede dele por estatuto social, não devia ter se surpreendido. Obrigada pelo aviso, Grace. Se receber o convite, vou pensar bem antes de responder. Só te lembro que não lhes deves nada, acrescentou Grace. A propósito, como está o Ethan? Ao ouvir o nome de Ethan, Sofia sorriu. Está bem. Quer apresentar-me ao círculo dele num evento grande de angariação de fundos. Aliás, é também para a próxima semana. Acho que a minha agenda vai ficar uma loucura, disse Sofia. Grace riu-se. Antes tu que eu, mas estou entusiasmada por ti. Se precisares de acompanhante para o circo do Lucas, ou só de guarda-costas, eu estou aqui. Desligaram, e Sofia ficou a olhar para o telemóvel por um momento. Tinha certeza de que a festa de noivado de Lucas seria uma montra brilhante para a elite de Boston e para o mundo corporativo. Madison Brooks, lembrou-se agora, vinha de uma família tradicional de Boston e dizia-se que era uma advogada corporativa de peso. Lucas provavelmente via nela tanto uma parceira romântica como uma jogada estratégica. Naquela tarde, chegou um estafeta com um grande envelope creme com relevo dourado. O pulso de Sofia acelerou ao ver o remetente. Senhor Lucas Grant e senhorita Madison Brooks. Ela suspirou. Era verdade. Tinham mesmo convidado-a. No interior, o convite era espesso e brilhante, detalhando a soirée no Four Seasons. Sofia voltou a dobrá-lo e colocou-o no envelope, dividida entre deitá-lo fora ou guardá-lo. Parte dela suspeitava que aquilo fosse uma jogada de poder de Madison, uma tentativa de parecer generosa, ou talvez para esfregar na cara de Sofia o novo estatuto deles. À medida que a noite avançava, o convite parecia ganhar peso, quase a provocá-la do outro lado da sala. Encontrou-se a reviver cada desaire passado, cada momento em que se sentirá em segundo plano ou invisível no mundo de Lucas. Aparecer significaria recuperar a confiança, ou apenas arriscar nova humilhação. Pegou no telefone e ligou a Ethan. Ele atendeu ao segundo toque. Sofia, estava mesmo a pensar em ti. Bem, acabei de receber algo,
Interessante, disse Sofia, com uma nota irônica na voz. Um convite para a festa de noivado do Lucas. Ethan fez uma pausa. Como te sentes em relação a isso? Sofia enroscou-se no sofá, abraçando uma almofada, sentindo-se dividida. Parte de mim não quer ir, mas outra parte. Estou curiosa. Talvez queira um encerramento. Ou talvez só queira provar a mim própria que estou bem. E foi a Madison que me convidou diretamente. Quase parece uma armadilha, mas talvez esteja só a pensar demasiado. Ela não disse em voz alta o quanto temia parecer pequena, ou ser comentada como a ex que não conseguiu seguir em frente. As suas dúvidas giravam em silêncio por baixo da bravata, misturando-se com o medo persistente de que, por mais que tivesse avançado, nunca seria suficiente aos olhos das pessoas que ainda viam como uma nota de rodapé na história de Lucas. O tom de Ethan foi gentil. Vou apoiar o que quiseres fazer. Se quiseres que esteja ao teu lado, é só dizeres. Se não quiseres ir, fazemos outra coisa, noutro lugar, bem longe desse cenário todo. A tensão de Sofia aliviou com a compreensão dele. Vou pensar nisso. Entretanto, o teu evento de angariação de fundos ainda está para acontecer. Vou focar-me nisso por agora. Mal sabia Sofia que os acontecimentos que se avizinhavam estavam prestes a colidir de formas que ela não poderia imaginar. Os mundos de Lucas, Madison e Ethan estavam numa rota de colisão, e quando finalmente se cruzassem, o impacto seria como nada que Sofia alguma vez tivesse conhecido. A semana seguinte chegou numa mistura de nervosismo e entusiasmo. Sofia estava em frente ao espelho na penthouse de Ethan, um espaço moderno e arejado com vista sobre o horizonte de Boston. Usava um elegante vestido verde esmeralda que realçava lindamente a sua silhueta. Grace tinha passado mais cedo para ajudar a estilizar o cabelo em ondas suaves e brilhantes. Agora, o reflexo de Sofia irradiava uma confiança tranquila, mesmo que ela não tivesse a certeza de realmente a sentir. Ethan, ajustando os botões de punho, aproximou-se dela. Estás deslumbrante, murmurou, dando-lhe um beijo suave na têmpora. Estás pronta? Tão pronta quanto alguma vez estarei, respondeu Sofia com um pequeno sorriso. Ainda nem sei quem vai estar lá. Ethan hesitou por um momento. São muitas caras conhecidas, de várias causas diferentes. Estes eventos podem ser avassaladores, por isso se a certa altura quiseres sair, é só dizeres. Chegaram ao grande salão do Hotel Laurelwood, recebidos por flashes de câmaras e uma corrente de doadores ricos a sair de carros polidos. Sofia manteve-se próxima de Ethan, sentindo alívio quando finalmente passaram pela entrada para o salão elegantemente decorado. Lustres brilhavam por cima, enquanto empregados deslizavam pela sala com bandejas de champanhe. Quase de imediato, uma mulher imponente de cabelo ruivo correu até eles. Ethan, querido! Exclamou, beijando-lhe as bochechas. Tão bom ver-te! E quem é esta mulher maravilhosa? Ethan colocou uma mão tranquilizadora nas costas de Sofia. Celeste, esta é a Sofia Miller, minha namorada. Sofia, esta é Celeste Ramos, membro do conselho da Global Arts Foundation. Os olhos de Celeste brilharam. Um prazer conhecer-te, querida. O Ethan disse-me que és arquiteta. Que maravilha! Temos mesmo de falar sobre o nosso novo centro cultural em Cambridge. Trocaram cumprimentos calorosos, com Sofia a sentir-se um pouco atordoada pela exuberância de Celeste. À medida que mais pessoas se juntavam, as conversas seguiam um guião familiar. Apresentações educadas, curiosidade gentil sobre o passado de Sofia e, rapidamente, discussões sobre trabalho filantrópico ou interesses de negócios. Sofia percebeu que a maioria das pessoas ali circulava por esferas de enorme riqueza, construindo alianças através de doações e eventos exclusivos. À meio da noite, afastou-se para admirar uma exposição sobre as conquistas recentes da fundação, fotos de hospitais em regiões remotas, bolsas de arte para jovens carenciados, projetos de restauração de habitats em risco. Lia silenciosamente uma placa sobre um esforço de conservação no Quênia quando uma voz masculina surpreendeu por trás. Sofia Miller. És mesmo tu? A voz era vagamente familiar. Virou-se e viu Blake Harrington, um velho conhecido de Lucas e alguém com quem ele discutira negócios imobiliários. Os olhos de Blake arregalaram-se em reconhecimento. Quase que não acreditei.
Como estás? Disse Sofia, forçando um sorriso educado. Estou bem. Não esperava ver-te aqui, respondeu Blake, girando o vinho no copo. Sou patrocinador. É sempre bom para os negócios apoiar uma causa nobre. Claro. Causas, respondeu ele, com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Aliás, tenho mesa mesmo ao lado do Lucas Grant na festa de noivado na próxima semana. Estás a pensar ir? Sofia endireitou-se. Ainda estou a decidir, disse com cuidado. Blake soltou um riso baixo. Devias ir. O Lucas tem andado a gabar-se sem parar da nova noiva. Algo sobre as ligações do pai dela em Washington. Ele está em grande forma. Talvez queiras ver o que estás a perder. Um lampejo de irritação passou por Sofia. Acredita, não estou a perder nada. Além disso, estou aqui com outra pessoa, disse ela, olhando à volta à procura de Ethan, desejando encerrar o encontro embaraçoso. Blake percebeu a dica. Certo, deixo-te então. Cuida-te, Sofia. Afastou-se com um copo de vinho na mão, deixando-lhe um sabor amargo do passado. Sofia expirou, encostando-se ao expositor. De repente, uma mão quente pousou-lhe no ombro. Virou-se e viu Ethan, com preocupação no olhar. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso. Sim, só alguém do meu antigo mundo. Vamos apanhar um pouco de ar. Ele acenou e conduziu-a até o terraço com vista para o horizonte cintilante da cidade. A brisa fresca da noite tocava-lhe o rosto. Fechou os olhos, sentindo Ethan atrás dela. Sofia, disse ele baixinho, sei que reencontrar pessoas do teu passado pode trazer memórias que preferias esquecer, mas espero que saibas que estou aqui para ti. Ela virou-se para ele, com lágrimas a ameaçarem surgir. Obrigada, sussurrou. Estou bem, a sério. Só que, a festa de noivado do meu ex-marido está a chegar, e acho que ainda estou a processar a forma como ele me diminuía. Não quero ser a mulher que não consegue seguir em frente. Ethan afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Tu não és essa mulher. Mas se achares que precisas de ir a essa festa para encerrar o capítulo, eu vou contigo. Uma faísca de gratidão aqueceu-lhe o peito. Agradeço isso, disse ela, aproximando-se, encostando a cabeça no ombro dele. Lá em cima, sob o brilho das luzes dos arranha-céus, Sofia sentiu que os acontecimentos escapavam ao seu controlo. Algo lhe dizia que a celebração extravagante de Lucas seria mais do que apenas uma festa. Segredos estavam a mexer-se, alguns capazes de mudar tudo o que ela acreditava sobre o seu passado e o seu futuro. Um tapete vermelho cobria a entrada, onde paparazzi tiravam fotos das figuras notáveis da cidade, COR, políticos e socialites. Ao entrarem, um arranjo floral exuberante preenchia o átrio, e música clássica de um quarteto de cordas flutuava no salão de baile. Empregados moviam-se graciosamente entre os convidados, com bandejas de champanhe e canapés. Lucas apareceu elegante num fato feito à medida, o rosto a revelar surpresa ao ver Sofia e Ethan. Ao seu lado estava a noiva, Madison, etérea num vestido prateado brilhante, o cabelo ruivo preso num coque elegante. Os olhos de Madison brilharam ao reconhecer Sofia. Sofia, que bom que vieste! Cumprimentou-a com um sorriso caloroso e ensaiado, estendendo a mão. O Lucas disse-me que te encontrou há pouco tempo. Sofia apertou-lhe a mão, notando o enorme diamante no dedo de Madison, e forçou um sorriso educado. Obrigada pelo convite. Lucas pigarreou. Ethan disse, acenando com a cabeça num cumprimento. É bom ver-te de novo, respondeu Ethan calmamente. Igualmente. Parabéns pelo noivado. Seguiu-se uma pausa ligeiramente desconfortável, interrompida apenas quando Madison tocou no braço de Lucas e o conduziu para cumprimentar outros convidados. Sofia soltou um longo suspiro e lançou a Ethan um olhar agradecido. Bem, não foi assim tão mal, sussurrou, embora o coração ainda batesse acelerado. Mas, ao ver Lucas e Madison afastarem-se entre a multidão, sentiu a sua compostura vacilar. À sua volta, os convidados polidos brilhavam com uma confiança natural, e por um momento, teve a certeza de que todos conseguiam ver através da sua calma emprestada. Memórias antigas surgiram, momentos ao lado de Lucas em que se sentirá invisível, os olhares incisivos da mãe dele, a forma como certos amigos a avaliavam em silêncio. Não importava que estivesse ali ao lado de Ethan,
que usasse um vestido que a fazia sentir-se bonita. Uma parte dela ainda se sentia como a intrusa na festa de outra pessoa. Forçou-se a respirar, a lembrar-se de quem era agora, mas o velho medo, o medo de não pertencer, de ser comentada como a ex que ficou para trás, abalava-lhe a determinação. Avançaram mais pelo salão, provaram canapés e cumprimentaram algumas caras conhecidas. Grace estava lá com o namorado e acenou a Sofia, chamando-a para um canto. Conversaram um pouco, com Grace a fazer piadas espirituosas sobre os exageros da decoração escolhida por Lucas. Ainda assim, uma tensão pairava no ar. Do outro lado da sala, Lucas e Madison dominavam a atenção. Madison estava perfeitamente composta, sofisticação em cada gesto. Lucas, por sua vez, parecia orgulhoso, quase vaidoso, ao apresentar Madison as figuras importantes na sala. Era uma exibição de estratégia social que deixava Sofia tonta. À meio da noite, um silêncio caiu sobre o salão. Lucas bateu no microfone. "Boa noite a todos", anunciou, com a voz a ecoar. "A Madison e eu queremos agradecer-vos por estarem aqui para celebrar o nosso noivado. Estamos tão felizes por partilhar esta alegria convosco." Palmas educadas ecoaram pela sala. Madison pegou no microfone com um sorriso gracioso. "Não podia estar mais grata por ter o Lucas ao meu lado. Estamos ansiosos por muitas outras etapas juntos e sentimos-nos tocados pelo apoio dos nossos amigos e família esta noite. Obrigada." Mais uma ronda de palmas. Lucas passou o microfone à banda, que arrancou com uma melodia animada. As conversas retomaram-se à medida que os empregados serviam mais champanhe. Ethan inclinou-se para Sofia. "Comportaste-te como uma rainha", sussurrou. Ela soltou um suspiro que nem percebera que estava a prender. "Acho que já tive encerramento suficiente por uma noite. Talvez possamos sair discretamente." Nesse instante, uma voz cortou o ar atrás deles, fria e cortante. "Já a sair?" Ainda nem sequer deram os parabéns ao casal como deve ser. Foi Margaret Grant, a mãe de Lucas, uma mulher conhecida pelas pérolas e pelos julgamentos frios. Em tempos adorara Sofia, pelo menos até o divórcio, quando decidiu que Sofia era o problema. "Olá, Margaret", disse Sofia, mantendo o tom calmo. O olhar de Margaret deslizou sobre Ethan, avaliando-o como se pudesse determinar o seu valor apenas com os olhos. "E quem é este cavalheiro?" Antes que Sofia pudesse responder, Ethan interveio com um sorriso educado. "Ethan Blackwell, senhora. Estou aqui esta noite com a Sofia." Os olhos de Margaret semicerraram-se, como se tentasse calcular-lhe o patrimônio só de o observar. "Tem um rosto familiar. Já nos conhecemos?" Ethan manteve-se perfeitamente composto. "Não tenho a certeza", disse ele com suavidade. "Talvez num evento de beneficência." "Deve ter sido isso", respondeu Margaret friamente, voltando a atenção para Sofia. "Suponho que seja bom ver que seguiste em frente, embora alguns de nós se perguntem se alguma vez irás realmente valorizar o que o Lucas trouxe para a tua vida." O maxilar de Ethan apertou-se ligeiramente, mas ele não disse nada, dando espaço a Sofia para responder. Sofia recusou-se a vacilar perante o desdém de Margaret. Ainda assim, por detrás da sua pose exterior, sentiu as palavras de Margaret como fragmentos de vidro. A antiga sensação de insuficiência surgiu de imediato, recordando-lhe todas as vezes que foi considerada inferior, todas as vezes que lhe fizeram sentir que não era a nora ideal que Margaret queria. As bochechas coraram e, por um terrível segundo, temeu que a sua compostura se desfizesse ali, à frente de todos aqueles desconhecidos impecáveis. O salão pareceu subitamente demasiado iluminado, o riso demasiado alto. Deixará de ser convidada. Era agora um alvo iluminado de julgamento silencioso. Cravou as unhas na palma da mão, forçando-se a manter-se firme, a responder sem tremer a voz. "Com todo respeito, isso já não é da sua conta. Desejo ao Lucas e a Madison tudo de bom." Os lábios de Margaret comprimiram-se. "Pois, aproveita a festa." Virou costas e afastou-se, deixando atrás de si um rasto de tensão. Ethan colocou uma mão de apoio nas costas de Sofia. "Estás bem?" "Estou", disse Sofia em voz baixa. "Vamos lá fora um instante." Caminharam até um pequeno terraço com vista para as luzes da cidade.
A música e as conversas do salão agora pareciam apenas um murmúrio ao fundo. Sofia finalmente expirou, libertando a tensão. Ela sempre soube como me fazer sentir pequena. Ethan acariciou-lhe suavemente o ombro. Tu não és pequena. Tenho orgulho em ti por manteres a tua posição. Sofia acenou, mas por um momento ficou a olhar as luzes da cidade, piscando para afastar as lágrimas que se recusava a deixar cair. Supostamente já devia ter ultrapassado isto. Já devia ter deixado de permitir que Margarete, ou Lucas, ou qualquer outra pessoa, ditasse o que sentia sobre si mesma. Mas as feridas ainda estavam ali, logo abaixo da superfície, nunca totalmente saradas. Uma rajada de vento ergueu-lhe o cabelo. Virou-se para agradecer a Ethan novamente, mas subitamente uma agitação de vozes vinda do interior chamou-lhes a atenção. Trocaram olhares preocupados e voltaram ao salão. Lucas estava ao microfone, com Madison ao lado, ambos visivelmente aflitos. Por favor, todos mantenham a calma. A voz de Lucas ecoava pelas colunas. O público murmurava, inquieto. Sofia reparou num segurança corpulento a mover-se pela multidão, dirigindo-se diretamente a eles. Com licença, Sr. Blackwell, disse o segurança, com os olhos a saltar entre Ethan e Lucas no palco. Pode acompanhar-me, por favor. O coração de Sofia caiu. Agarrava o braço de Ethan. O que se passa? Recuou, deixando Ethan livre. Um silêncio desconfortável pairou sobre a sala. Ethan virou-se para Lucas e Madison, com a voz calma e composta. Parabéns, mais uma vez, pelo noivado, disse, com tom sereno. Mas acho que vamos embora agora. Com isso, pegou no braço de Sofia e conduziu-a para fora do salão. Grace veio atrás apressada, praguejando baixinho pela humilhação que todos tinham acabado de presenciar. Já no átrio, as emoções de Sofia transbordaram. Não acredito que tentaram expulsar-te como se fosses um impostor, disse ela, piscando os olhos para conter as lágrimas de raiva. A expressão de Ethan suavizou. Já lidei com pior. Vamos só para casa. Mas Sofia mal conseguia conter o turbilhão de emoções que lhe subia no peito quando saíram para o ar fresco da noite. Humilhação, revolta e, por baixo de tudo, uma dor crua e familiar que reconhecia do passado. Por um momento amargo, perguntou-se se a culpa era dela, se a sua presença na vida de Ethan o tornará alvo. Aquela voz venenosa, plantada por Lucas e Margarete, sussurrava que ela levava problemas para onde quer que fosse. Sabia que não era verdade. Mas o eco permanecia. Enquanto caminhavam na noite, uma verdade cristalina formou-se na mente de Sofia. Lucas e Madison não tinham tentado apenas envergonhá-la. Tinham tentado humilhar Ethan também. Agora, as luvas estavam fora do jogo. O que quer que viesse a seguir, ela sabia que o impacto seria ainda mais explosivo. Na manhã após a desastrosa festa de noivado, as redes sociais fervilhavam de mexericos. A notícia sobre a confusão no Four Seasons espalhara-se rapidamente, com tabloides e blogs da sociedade a publicar manchetes como investidor bilionário confundido com penetra e pai da noiva gera confronto e noivado de luxo. Sofia acordou com uma enxurrada de mensagens da Grace, a descrever entusiasmada o drama online. Até o próprio Lucas lhe ligara na noite anterior, deixando uma mensagem de voz que ela ignorou. Não queria ouvir as desculpas dele, mas a curiosidade acabou por fazê-la ouvir. A voz de Lucas soava aflita. Sofia! Olha, lamento o que aconteceu esta noite. Não fazia ideia de que o pai da Madison ia reagir assim. Talvez possamos falar em breve e esclarecer as coisas. Diz-me algo. Ela apagou a mensagem. Irritação misturada com uma estranha sensação de satisfação. Havia um certo conforto em saber que a identidade de Ethan agora era pública. Já não era apenas um estranho discreto, mas uma figura respeitada nos círculos mais exclusivos da cidade. Ethan, como sempre, lidou com todo o fiasco com calma habitual. Nessa manhã, convidou Sofia para tomar pequeno almoço na Penthouse. Com café e pastelaria à frente, ele recontava o caos da noite anterior com uma pitada de humor. Suponho que agora a família Brooks acha que sou um vigarista que conseguiu infiltrar-se na alta sociedade, brincou. Não é a primeira vez que questionam o meu passado. Sofia franziu o sobrolho por cima da chávena. Não é justo.
Foste responsável por tantas coisas boas através da tua filantropia e ainda tens de te justificar. Os dedos tremiam ligeiramente ao pousar a caneca, e por um instante desviou o olhar, incapaz de esconder a dor. Às vezes pergunto-me se estou a arrastar-te para tudo isto, para o meu passado, a minha confusão. A voz dela era pequena, mal acima de um sussurro. Forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder a preocupação nos olhos. Mereces melhor do que seres exposto daquela forma. Ele encolheu os ombros. O dinheiro complica os relacionamentos. As pessoas veem a fortuna e ou querem algo de mim ou suspeitam que tenho algum plano escondido. Estendendo a mão sobre a pequena mesa de pequeno almoço, passou o polegar pela mão dela. É por isso que falo pouco sobre isso. Mas não quero que fiques apanhada no fogo cruzado. Mesmo assim, Sofia abanou a cabeça, entrelaçando os dedos com os de Ethan. Tenho orgulho em quem tu és, Ethan. Se alguém tem um problema com isso, o problema é deles. Um brilho caloroso acendeu-se nos olhos dele, e ele inclinou-se para lhe dar um beijo suave na testa. Nesse instante, o telefone de Ethan vibrou. Ele olhou para o ecrã, as sobrancelhas a franzirem-se. Está tudo bem? Perguntou Sofia. Ele suspirou. É um assunto urgente de uma das minhas empresas. Algo relacionado com uma aquisição. Talvez precise de voar para São Francisco amanhã. Sofia pousou o café, a preocupação visível nos olhos. Durante quanto tempo? Uns dias. Talvez uma semana. Ainda não sei ao certo. Ethan soltou o ar. Desculpa o timing. Odeio sair logo depois disto tudo. Ela ofereceu um sorriso tranquilizador. Não te preocupes. Vai tratar dos teus assuntos. Eu vou ficar bem. Mas enquanto via reunir as suas coisas, uma pontada de ansiedade infiltrou-se na sua determinação. Queria ser compreensiva, mostrar que era tão independente quanto Ethan acreditava. Ainda assim, não conseguiu evitar pensar. Se o Lucas voltasse a causar problemas enquanto Ethan estivesse fora, seria ela forte o suficiente para lidar com isso sozinha? O medo era irracional, mas ainda assim pressionava-lhe o peito, fazendo-a duvidar dos limites da sua nova força interior. Detestava como o passado ainda podia estender-se e abalar-lhe o presente, mesmo nos dias em que se sentia mais segura. Passaram o resto do dia juntos, a passear pelo parque e a visitar uma exposição de arte local, ignorando deliberadamente a agitação mediática em torno deles. Com Ethan, Sofia sentia uma segurança crescente, como se juntos pudessem enfrentar qualquer coisa. Ainda assim, sob a sua calma, carregava uma suspeita persistente de que Lucas não deixaria aquele incidente em paz. Ele vivia do controlo, e odiava ser superado. Agora que o estatuto de Ethan era público, Sofia tinha certeza de que Lucas se sentiria ameaçado. E quando Lucas se sentia ameaçado, normalmente vinha confusão a seguir. Os seus instintos não estavam errados. Nessa tarde, já a caminho de casa, o telefone de Sofia tocou com uma chamada de um número desconhecido. Hesitou, depois atendeu. Sofia, sou a Madison. A voz tremia, tentando, sem sucesso, soar composta. Podemos encontrar-nos. Eu preciso de falar contigo sobre o Lucas. O pulso de Sofia acelerou. Madison. Por que é que ela está a ligar? Esperava meio uma armadilha ou uma repreensão por ter ofuscado a festa de noivado. Mas a curiosidade levou a melhor, e acabou por aceitar. Não conseguia admitir, nem a si própria, o quanto aquele telefonema inquietava. Estaria a caminhar para uma armadilha? Ou Madison queria realmente ajuda? Tentou acalmar os pensamentos, lembrando-se de que já não era a mulher vulnerável que Lucas tinha deixado para trás. Mesmo assim, ao desligar o telefone, sentiu o nó familiar da dúvida apertar-se no peito. Marcaram encontro numa casa de chá tranquila para o dia seguinte. Ao desligar, uma inquietação instalou-se-lhe no estômago. O tom de Madison não fora arrogante nem hostil. Parecia quase desesperado. Talvez houvesse fissuras na fachada perfeita do noivado entre ela e Lucas. E, se assim fosse, que segredos estariam prestes a vir ao de cima? No dia seguinte, sob um céu cinzento ameaçando chuva, Sofia entrou discretamente numa das cabines do Marlow Steakhouse no centro da cidade.
A acolhedora loja era famosa pela vasta seleção de chás em folha solta e pelo ambiente sereno. Madison chegou pouco depois, vestida com um sobretudo preto simples sobre uma blusa creme, a postura tensa. Obrigada por teres vindo, disse Madison em voz baixa, sentando-se em frente a Sofia. As mãos tremiam enquanto tirava o casaco. O estômago de Sofia apertou-se. O que queres saber? Madison entrelaçou os dedos. Ele é sempre assim, controlador. Vi sinais disso, como ontem, na forma como lidou com a situação do teu namorado. Ele estava furioso, não porque o meu pai envergonhou o Ethan, mas porque se sentiu ofuscado. Discutimos imenso depois. O Lucas gritava no apartamento, a dizer que nunca ia deixar que alguém o fizesse parecer pequeno. Eu apontei que o Ethan claramente não é um ninguém, e o Lucas perdeu a cabeça. Olhou para as mãos, a voz trêmula. Tenho dinheiro, conexões, mas o Lucas quer-me por mais do que isso. Quer que eu o ajude a subir ainda mais. Uma onda de empatia varreu Sofia. Por mais ressentimento que sentisse, compreendia bem o quanto o charme de Lucas podia ser desarmante, como era fácil ser arrastada pelas grandes visões dele. Então, por que falaste comigo? Perguntou Sofia suavemente. Madison hesitou, olhando em volta como se receasse ser ouvida. Porque não sei se consigo seguir com este noivado. E preciso de saber se o Lucas já fez algo duvidoso no passado, financeiramente ou de outra forma. O meu pai está a pressionar-me para casar, mas eu estou assustada. Os pensamentos de Sofia voltaram às discussões sobre dinheiro. Lucas tentará convencê-la a usar as suas poupanças pessoais num investimento arriscado. Quando recusou, chamou-a de míope e ingrata. Mas será que alguma vez quebrara a lei? Que ela soubesse. Não posso dizer que tenha feito algo ilegal, admitiu Sofia. Mas manipula situações a seu favor, muitas vezes à custa dos outros. Madison pareceu desfalecer, os ombros a ceder. Está a pressionar-me para assinar um acordo pré-nupcial que o favorece imensamente. Algo relacionado com lucros futuros atrelados aos investimentos do meu pai. As sobrancelhas de Sofia levantaram-se. Isso é um grande sinal de alerta. Eu sei, disse Madison, a voz a quebrar. Quer que eu assine antes sequer de marcarmos uma data. O meu pai diz que é apenas prática comum de negócios. Mas eu não me sinto confortável. E depois de ontem, ao ouvi-lo descarregar sobre o Ethan, percebi que nem sequer conheço o homem com quem supostamente vou casar. Uma nova onda de compaixão inundou Sofia. Por mais que odiasse Lucas, não podia negar que Madison estava presa numa situação tóxica. Tens todo o direito de ter cuidado, disse com suavidade. Se alguma vez precisares de alguém com quem conversar, ou apenas de um espaço para respirar, podes ligar-me. Não sou tua inimiga. O Lucas é o meu passado. Madison baixou a cabeça. Obrigada. A sério. Tomaram um chá em silêncio reflexivo. Após alguns minutos, Madison voltou a falar. Estou a pensar confrontar o Lucas sobre adiar o casamento. Pelo menos até me sentir segura com tudo. Não sei como ele vai reagir. Sofia lembrou-se do temperamento explosivo de Lucas quando pressionado. O que quer que decidas, só te peço. Tem cuidado. O Lucas pode ser vingativo quando se sente traído. Mantenha as tuas pessoas por perto. Madison assentiu, contendo as lágrimas. Vou ter e, desculpa pelo que meu pai fez ao Ethan. Ele assume que toda a gente quer o nosso dinheiro, mas ultrapassou todos os limites. Sofia esboçou um sorriso gentil. Desculpas aceites. Separaram-se à porta da casa de chá, as nuvens por cima ameaçando chuva. Madison afastou-se, os ombros encolhidos contra o vento. Sofia sentiu uma onda de emoções complexas, pena por Madison, repulsa por Lucas, e um alívio intenso por ter escapado daquela vida. Mas, mesmo enquanto via Madison desaparecer pela rua, um arrepio de ansiedade percorreu-lhe a espinha. A memória do temperamento de Lucas, de como o afeto podia transformar-se rapidamente em crueldade, voltou com força. Era assustador o quão facilmente ele reescrevia a narrativa, fazendo dela vilã. Perguntou-se, não pela primeira vez, se realmente tinha escapado, ou se alguma sombra daquele medo antigo a seguiria para sempre. Será que Lucas voltaria sua raiva contra Madison da mesma forma que fizera com ela?
Sofia apertou o casaco em volta do corpo, desejando poder largar o passado tão facilmente quanto fingia. Mas sentia que aquela conversa teria consequências. Se Madison decidisse enfrentar Lucas, podia despertar um lado dele que Sofia conhecia demasiado bem, o lado que nunca perdoava. Uma tempestade estava a formar-se, e podia virar todas as suas vidas do avesso. Na manhã seguinte, Sofia acordou com uma enxurrada de mensagens frenéticas da Grace. Meio sonolenta, ligou a TV. A tempo de ver o alerta de última hora. Lucas Grant investigado por fraude. Apenas dias depois da sua festa de noivado autoindulgente, Lucas era agora alvo de uma investigação de alto perfil por crimes financeiros. Os repórteres alegavam que ele falsificara documentos numa fusão empresarial, usando as conexões da família da noiva para obter vantagens ilegais. Uma enxurrada de emoções invadiu Sofia: choque, validação e uma tristeza persistente por alguém que um dia amou. Parte dela retraía-se diante do espetáculo público. Outra parte chorava o homem esperançoso com quem se casara, antes de a ambição e o orgulho arruinarem tudo. Na privacidade da cozinha, Sofia levou uma mão trêmula à boca, sobrecarregada por uma onda de culpa e alívio. Perguntou-se se devia sentir-se feliz por Madison, ou triste pelo homem que Lucas podia ter sido. O telefone tocou novamente. Grace, ofegante do outro lado da linha, contou-lhe tudo. O pai de Madison, Richard Brooks, retirara todo o apoio. Corria o boato de que Madison própria entregará provas aos investigadores. Lucas, de repente a enfrentar uma possível prisão, estava desesperado. E sozinho. Enquanto Sofia tentava processar os rumores, o seu telemóvel vibrou com uma chamada de um número desconhecido. Ela atendeu, preparando-se. Sofia, veio a voz inconfundível e frenética de Lucas. Estou sem opções. Congelaram as minhas contas e a Madison foi-se embora. Tens de me ajudar. As palavras dele saíram num turbilhão de pânico. Ela quase conseguia ouvi-lo andar de um lado para o outro. A raiva mal contida. Já não sou tua mulher, Lucas. E os teus problemas não são meus, respondeu ela, friamente. Se forjaste documentos ou enganaste investidores, a culpa é tua. Ele soltou uma risada entrecortada. Toda a gente acha que sabe tudo. Estas pessoas da alta sociedade só se importam com uma coisa: vencer. Eu joguei segundo as regras deles. E agora sou o vilão. Até tu me estás a abandonar. O tom dele tornou-se amargo. Sabes que o Ethan e os bilhões dele não vão estar sempre aí para limpar os teus estragos, não sabes? Sofia enrijeceu, mas manteve a voz firme. A minha vida já não está entrelaçada com a tua. Nunca mais me voltes a ligar. Ele desligou abruptamente, deixando-a abalada, mas estranhamente livre. Naquele momento, Sofia percebeu que a queda de Lucas lhe tinha trazido um verdadeiro encerramento. Já não sentia qualquer responsabilidade pendente. Ele era agora apenas uma lição de ambição descontrolada, e ela tinha terminado de carregar o peso dos erros dele. Mas, ao pousar o telefone, as mãos de Sofia tremiam. A raiva e incredulidade na voz de Lucas ainda ecoavam nos seus ouvidos, a desenterrar memórias de discussões antigas e silêncios ainda mais frios. Por um instante fugaz, a culpa ameaçou engoli-la. Teria sido demasiado dura? Estaria errada em virar costas a alguém que um dia amou, mesmo depois de tudo? Mas, no fundo, ela sabia que a pena e a dúvida não eram mais do que restos do controle que Lucas sempre tentará exercer sobre ela. Mas, no fundo, ela sabia que a pena e a dúvida não eram mais do que restos do controle que Lucas sempre tentará exercer sobre ela. Inspirou lentamente, lembrando-se de que tinha o direito de escolher a sua paz. Não lhe devia o futuro só porque tinha feito parte do seu passado. 2 dias depois, o namorado de Sofia, Ethan Blackwell, regressou da viagem de negócios em São Francisco. No momento em que o viu sair do elevador para o seu penthouse, sentiu o alívio a invadir-lhe o corpo. Largou a mala e envolveu-o num abraço apertado. Ele acariciou-lhe o cabelo, murmurando quanto sentirá a sua falta antes de a conduzir ao sofá. Ethan, começou ela suavemente. Enquanto estiveste fora, o mundo do Lucas desmoronou. Está a ser investigado. A Madison terminou o noivado. E agora ele está basicamente a implorar-me ajuda. A expressão de Ethan endureceu com preocupação. Ele ligou-te. Ela assentiu.
Quer dinheiro para contratar um advogado melhor. Recusei. Pareceu cruel, mas não podia deixar que me puxasse de volta para a confusão dele. Mesmo ao contar-lhe a conversa, uma sombra de vergonha pairava. Não estava habituada a pôr-se em primeiro lugar, a fechar a porta à dor alheia, por mais merecida que fosse. Mas a presença calma de Ethan, o seu apoio constante, lembraram-lhe que sobreviver não era egoísmo. Ethan suspirou, claramente aliviado. Tenho orgulho de ti por definires os teus limites. Se alguma vez te sentires ameaçada, eu faço o que for preciso para te proteger. Passaram as horas seguintes a pôr a conversa em dia, a discutir o drama legal e a atenção dos mídia. Até os tabloides pegaram na história, traçando ligações entre a influência discreta de Ethan e a queda pública de Lucas. Sofia odiava os rumores, mas Ethan garantiu-lhe que tudo iria passar. Nessa noite, foram juntos a um leilão de arte solidário para apoiar artistas locais. Ao entrarem na galeria, os fotógrafos captaram imagens de Ethan, agora amplamente reconhecido como um dos principais filantropos da cidade. Sofia enrijeceu sob a tensão, mas ele inclinou-se e sussurrou: Relaxa. Estamos aqui por uma boa causa. Reconfortada pelo calor dele, vagueou pelas exposições, acabando por se apaixonar por uma vibrante pintura moderna. Ethan superou todos os lances e ofereceu-lhe a obra com um sorriso tranquilo e triunfante. Organizaram depois um pequeno encontro com amigos próximos no penthouse de Ethan, para celebrar o novo contrato de Sofia com o grupo hoteleiro Boutique, e a adição da impressionante peça de arte ao seu portfólio. Grace chegou entusiasmada, abraçando Sofia e contando as últimas sobre a investigação de Lucas, desde contratos cancelados até investidores furiosos. Embora uma parte de Sofia sentisse pena, não podia negar a profunda sensação de afirmação. Tinha feito a escolha certa ao deixá-lo. Mais tarde, após a saída dos convidados, Sofia e Ethan ficaram a sós na sala suavemente iluminada. As luzes da cidade cintilavam através das janelas do chão ao teto, refletindo-se na pintura recém-montada. Com um copo de vinho na mão, Sofia olhou para o horizonte, sentindo uma paz profunda. Tinham acabado os dias em que questionava o seu valor por causa das críticas de Lucas, ou em que suportava elogios disfarçados de insultos. Virou-se para Ethan, que a observava com uma ternura silenciosa. Nunca pensei chegar aqui, confessou ela, a voz a tremer ligeiramente. Há um ano, ainda estava tão partida por causa do divórcio. Agora, tudo parece possível. Ethan pegou-lhe na mão e beijou-lhe os nós dos dedos com suavidade. Tu mereces um parceiro que veja o teu brilho, não alguém que te rebaixe para se sentir maior. Um sorriso suave surgiu-lhe nos lábios. Quanto ao resto, o meu dinheiro, as minhas conexões, quero que saibas que admiro a tua independência. Estou aqui para te apoiar, mas tu já provaste que consegues por ti própria. As palavras dele encheram-na de um calor que dissipou qualquer insegurança restante. Juntos, aproximaram-se da janela larga. A cidade estendia-se abaixo deles como um imenso bordado de luz. Sofia encostou a cabeça ao ombro de Ethan, lembrando-se da mulher que fora. Sombra das exigências de Lucas, forçada a sentir-se insuficiente. Ela tinha reconquistado a sua vida, reacendido a sua paixão pela arquitetura, e aberto o coração a um homem que valorizava os seus sonhos em vez de os sufocar. Lá embaixo, a energia vibrante de Boston pulsava, indiferente à queda de um homem ou ao triunfo de outro. Mas, naquele momento íntimo e silencioso, Sofia sentia-se verdadeiramente renovada, livre do passado e a abraçar um futuro cheio de esperança. A queda de Lucas podia ter dado manchetes, mas Sofia já tinha seguido em frente. De mãos dadas com um homem que valorizava sua força, não o seu passado, ela tinha passado da desilusão para a cura. Um lembrete de que, mesmo quando o amor se torna tóxico, podemos renascer, mais sábios, mais fortes, mais inteiros. Sofia nunca procurou vingança. Apenas escolheu a paz, o crescimento, e o futuro que verdadeiramente merecia. Então, a história chegou ao fim. E se ainda estás aqui comigo, significa que algo na jornada da Sofia tocou teu coração, talvez de formas inesperadas. Vamos tirar um momento, só nós, para perguntar: o que levamos realmente desta história? Porque penso que há mais aqui do que escândalos de alta sociedade ou confrontos dramáticos. No fundo, a história da Sofia não é apenas sobre um triângulo amoroso ou um namorado bilionário.
É sobre recuperar o teu próprio valor depois de seres quebrado, e aprender que curar não é procurar vingança, mas encontrar paz dentro de ti. Quantas vezes deixamos vozes antigas, críticas passadas ou desgostos antigos definirem quem somos hoje? Alguma vez duvidaste do teu próprio valor só porque alguém não o viu? Sofia lembra-nos que, por mais confuso que o passado se torne, por mais que alguém tente fazer-nos sentir pequenos, temos sempre o poder de reescrever a nossa própria história. Trata-se de estabelecer limites, escolher as pessoas que respeitam o teu espírito e dar-te permissão para sonhar novamente, mesmo quando isso mete medo. E ouve, eu sei que é difícil. Eu sei que há dias em que parece que as feridas nunca vão sarar totalmente. Mas como disse o filósofo Epicteto, não é o que te acontece, mas como reages que importa. Curar nem sempre é barulhento ou chamativo. Às vezes, a melhor vingança é viver uma vida que seja verdadeiramente tua. Silenciosa, corajosa e lindamente. Se ainda estás a ler, espero que leves esta mensagem contigo. Tu não és o teu passado. Não és a soma das opiniões ou erros de ninguém. Acredita, tu mereces dar esse passo para a luz, tal como a Sofia, e encontrar pessoas que vejam teu brilho como ele realmente é. Se esta história ressoou contigo, mesmo que só um pouco, carrega no gosto, partilha com alguém que possa precisar. E subscreve para mais histórias sobre força real e cura. A tua jornada também importa. E, olha, não te esqueças. Às vezes, a reviravolta mais extraordinária é simplesmente escolheres-te a ti próprio. Vamos continuar a crescer.